Como todos os amantes de filmes de terror sabem, a franquia Invocação do Mal trata de casos reais, casos que foram investigados pelo casal Ed e Lorraine Warren. Em Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, não é diferente. Este filme trata do caso de assassinato em 1980 por um homem que alegou estar possuído pelo demônio. Residents of Brookfield were shocked this afternoon by the broad daylight murder of Bruno Sauls. The court accepts the existence of God every time a witness swears to tell the truth. I think it's about time they accept the... Foi a primeira vez que isso foi aos tribunais americanos uma justificativa desse tipo. Mas quais são os detalhes desse caso? Como as coisas aconteceram para chegar a tal ponto de um assassinato? Eu conto para vocês após a vinheta. Invocação do Mal 3, A Ordem do Demônio, tem esse título porque o personagem principal é um demônio, sim, que começou a assolar a família Glatzel por bastante tempo até suceder num crime. Para que a gente possa entender, a relação existe entre duas famílias. Tudo começou em 1º de julho de 1980. Entre a família Glatzel e a família Johnson. A família Glatzel era composta por Carl e Judy Glatzel e eles tinham 4 filhos, 3 meninos e uma menina mais velha chamada Debbie. E a outra família era composta por uma mãe solteira, Mary Johnson, que estava em tratamento de câncer. Mary Johnson tinha um filho mais velho, Arne Cheyenne Johnson, e 3 meninas. Bom, a Mary, ela era colega e amiga de Debbie, a filha dos Glatzel, e elas moravam juntas, dividiam a casa por bastante tempo. Com o passar dos anos, a Debbie foi conhecendo o filho mais velho de Mary e se apaixonou por ele, e começaram a namorar. Daí surgiu o casal principal, Debbie e Arne Cheyenne Johnson. Debbie já tinha um filho pequeno, Jason, de outro casamento. E Arne era o filho mais velho de Mary e aquele que ajudava em casa, pois a mãe era solteira e estava em tratamento de câncer. Bom, o que acontece é que eles moravam na cidade de Bridgeport e era uma cidade muito violenta, uma cidade também que era longe do trabalho de Debbie. Ela trabalhava num canil, e então eles resolveram alugar uma nova casa em Newtown. Quem alugou essa casa, na verdade, foi a própria Mary Johnson. E a partir do aluguel dessa casa, as coisas começaram a desandar. Por exemplo, estava tudo certo para eles todos se mudarem para essa casa. Só que ao chegar lá, ao se deparar com a situação, a Debbie percebeu como a casa estava maltratada, as paredes descascando, o telhado vazando água, o capim, a grama, muito alto. E outra coisa, havia a sobrinha da dona que disse que em breve estaria já se mudando da casa, mas ela levaria ainda mais de um mês para se mudar. Portanto, eles não poderiam usufruir toda a casa, parte da casa ainda estaria ocupada. Então aí as coisas já começaram ruins. Vocês lembram que lá no início do filme Invocação do Mal 3, acontece aquela cena do colchão de água, não é mesmo? Still open. Por quê? Bem, não é exatamente como no filme, né? Mas segundo os relatos, David, o irmão mais jovem de Debbie, ele começou a ser perseguido por um demônio oriundo dessa casa que eles iam alugar. O menino, junto com os demais irmãos e o primo,
estavam no quarto, e nesse quarto havia um grande colchão de água. As crianças começaram a pular nesse colchão, e David, por ser mais gordinho, não fez isso, ficou apenas observando. Quando os meninos saíram, ele viu um homem, um velho, num canto, e esse homem colocou as mãos na barriga de David e o empurrou para cima do colchão. E ele saiu correndo. E então David já não queria mais ficar naquela casa. Aliás, todos, da família estavam indo para lá, até mesmo a mãe de Deb, para ajudar a fazer a mudança e colocar as coisas no lugar. Só que o menino disse que a partir de então não queria mais ficar ali. Os outros irmãos dele depois foram para esse quarto brincar de esconde-esconde e a porta se fechou. E eles não conseguiram sair do quarto de jeito nenhum, até que Deb teve que interferir e abrir a porta. E ela não estava trancada. Isso era apenas o começo daquilo que se tornaria um dos casos mais famosos de Ed e Lorraine Warren. O próprio David começou a escutar vozes, uma voz específica. Ele dizia que aquele ser que ele viu no quarto, quando chegava a noite, ele se transformava. Ele, de acordo com David, tinha a cara branca, o corpo vermelho, os olhos pretos, tinha garras, chifres, bigode, cavanhaque e um rabo. Bem, é uma figura bem estereotipada do diabo, não é mesmo? Mas era isso que David via. E segundo ele, esse ser falava com ele o tempo todo. Dizia aquilo que gostava ou que não gostava. Que, por exemplo, que na casa de David deveria ser tirado todos os crucifixos e a imagem de São Gabriel. Porque senão ele faria alguma coisa acontecer com a família ou com o próprio David. E o menino foi ficando cada vez mais assustado e perturbado. Arne, o cunhado, tentou falar com ele, conversar, perguntar: David, por acaso você tomou alguma droga, algum comprimido? O menino na época tinha 11 anos e ele disse que não, e nem havia sonhado nada demais. Tudo aquilo que ele estava falando era o que ele estava passando no momento. Uma das coisas que David conseguia fazer era enxergar através das paredes e também saber o que iria acontecer no próximo dia, porque, segundo ele, este ser contava os detalhes para ele. David passou então a ser o porta-voz daquele demônio. Começou a usar palavras mais cultas, um vocabulário mais rebuscado para a idade dele, e ao mesmo tempo era um menino muito bravo, começava a falar palavrões, coisa que ele não fazia isso antes. Deb e Arne tentaram convencer, no caso a mãe de Arne, a senhora Johnson, a não continuar naquela casa, porque já havia comprovações que ali existia uma assombração, um ser ruim. Mas ela disse que não, que ela continuaria lá, que aquilo tudo não passava de bobagem, que ela já havia investido todo o dinheiro naquele aluguel e permaneceria ali. Então, resolveram, o novo casal resolveu sair dali, não ocupar a casa e permanecer mais um tempo agora com os pais de Deb. Desde então, David dizia-se ser perseguido por aquele espírito. Na verdade, outras vezes alegava que o espírito socava ele no estômago, dava-lhe bofetadas e, de fato, o menino sempre aparecia com roxões e machucados na pele. Havia também batidas na casa, especialmente de madrugada, e ninguém sabia de onde vinha aquilo. David dizia que o besta-fera o espancava porque queria sua alma, e por ele não ceder, tudo isso acontecia. Na verdade, todo mundo começou a sentir essa presença. Estavam pelo menos metade da família envolvida com isso. Deb, Arne e a própria Judy estava envolvido, tentando ajudar o menino de todas as formas, fazendo orações para ver se as coisas se acalmavam. Porém, do outro lado, o marido de Judy, Carl, e também o seu filho Carl Jr.,
não acreditavam naquilo. Diziam que o menino estava inventando tudo ou que estava passando por problemas mentais. Mas a verdade é que David não tinha nenhum problema mental, porque houve uma consulta com o psiquiatra e esse disse que estava tudo bem. Bom, Judy então teve que recorrer a um padre para perguntar o que poderia ser feito numa situação daquelas. O padre então deu a ela algumas velas vermelhas abençoadas pela igreja para que ela colocasse dentro de casa e fizesse orações, como por exemplo o Salmo 23. Porém, ao começar a seguir as instruções do padre, Judy disse que algumas coisas passaram a acontecer, por exemplo, o cinto levitar e também as próprias maquiagens dela levitarem e se esparramarem também pelo chão. Judy, a mãe de Debbie, procurou ajuda de todas as formas. Uma amiga disse a ela sobre o casal Warren, que moravam ali perto, que ela poderia buscar ajuda, mas ela a princípio não quis. Depois, conversando com o padre também citou os Warren, e aí foi dessa vez que ela aceitou ajuda. O casal foi lá para entrevistar David e saber os detalhes do que estava acontecendo. Após esse dia que os Warrens foram lá, as manifestações começaram a piorar, porque os objetos novamente passaram a se mexer. E David dizia que agora o espírito demoníaco não estava mais sozinho, que havia mais outros dois com ele, que haviam até se manifestado diante de David. Na manhã seguinte, David apresentava marcas de perfurações na pele, como se houvesse levado uma facada, mas não havia sangue no local. O padre mencionou isso aos Warren e então o casal começou a investigar. O casal, inclusive, levou para junto da família na entrevista um médico para que pudesse ser descartada a possibilidade de David estar doente mentalmente. Mas o que os Warrens acreditavam era que David estava passando por uma possessão demoníaca transitória. Ele começava a ter os sinais, mas ainda não era uma possessão completa. Por exemplo, David via através das paredes, sabia de acontecimentos distantes da casa dele e também fazia algumas previsões do futuro, algumas previsões que aconteceriam com a família. Portanto, isso e mais o comportamento agressivo que David passou a ter demonstravam para os Warrens que ele estava possuído. Enquanto isso, talvez você pergunte, mas a senhora Johnson que ficou lá naquela casa, ela em nenhum momento sentiu nada? Será que não havia nenhuma assombração lá? Bem, inicialmente ela não queria dar o braço a torcer, né? Ela não falou que não existia nada, mas depois ela confirmou que sim, ela sentiu uma presença demoníaca naquela casa e especialmente no porão, né? O porão também, eles não poderiam chegar naquele porão porque o porão estava trancado. E ela, ao tentar descer para esse porão, precisou pedir ajuda do filho, porque não conseguia entrar naquele local. E quando Arne foi lá ajudar ela, inclusive ele caiu, ele se sentiu puxado da escada. Puxado pelo quê? Não sabemos, não é mesmo? Mas o que mostra é que o espírito que vivia lá passou a atormentar eles na casa dos pais de Debbie. Outro padre, então, foi chamado para ajudar a família, porque o primeiro padre já tinha outras obrigações e ele convocou mais 2 padres. Esses 2 padres foram lá, ouviram o que a família tinha a dizer, novamente passaram orientações e foi pedido para ser feito um exorcismo. Porém, para que um exorcismo seja feito pela Igreja Católica, é preciso passar uma série de permissões primeiro, em sentido hierárquico, né, da Diocese, do Vaticano, e isso demoraria. O que aconteceu então? Os padres resolveram fazer uma missa na casa de David, para assim tentar expulsar os demônios de lá. Isso realmente aconteceu, porém as coisas passaram a piorar depois disso. Em que sentido? Bem, de acordo com os padres e com o próprio David, ele disse que a maior parte dos demônios haviam sido expulsos
depois daquela missa, mas os mais fortes permaneceram. De acordo com David, havia 43 demônios naquele local. Os efeitos começaram a se espalhar após aquela missa para a vizinhança. Por exemplo, uma vizinha recebeu uma ligação com uma voz masculina totalmente desconhecida, dando detalhes da vida dela, inclusive falando a cor da roupa dela que ela estava usando e também o que aconteceria com ela e a família se ela voltasse a procurar ajuda dos vizinhos, no caso, ou dos padres, porque afinal os vizinhos já estavam sabendo do caso. Também o próprio padre recebeu ligação de ameaça para ele. E a família Glatzel recebeu uma ligação dizendo que Arne Cheyenne Johnson morreria no outro dia. E isso quase aconteceu, porque Arne trabalhava como paisagista e jardineiro. E no dia seguinte ele estava numa árvore, uma grande escada, mas numa altura de 30 metros. E ele despencou dessa altura. Por 20 metros ele caiu, só não chegou até o chão porque ficou preso entre a corda e os galhos da árvore. Então, o que acontecia? Após aquela missa, as coisas pioraram muito, mais manifestações aconteceram. E o próprio David começou a demonstrar sinais reais da possessão. Começou a falar como se o demônio estivesse dentro do corpo dele. Isso fez com que os padres decidissem fazer um exorcismo de fato. E isso aconteceu. No dia 9 de setembro de 1980, tendo passado quase 2 meses, o exorcismo ocorreu naquele local. E o menino finalmente ficou livre dos demônios, pelo menos dos demônios principais. Mas talvez você se pergunte, tá, e a história do assassinato? Onde é que entra? Bem, depois da missa e do exorcismo que teve, David se sentiu melhor. Porém, enquanto isso tudo acontecia, Arne Cheyenne Johnson, o seu cunhado, tentava ajudar o menino de todas as formas. Ele muitas vezes tentou expulsar o demônio. E uma vez ele chegou a dizer para o demônio que deixasse o corpo do menino e entrasse nele, que realmente pegasse ele para si e não aquele menino inocente. Segundo os Warrens, esse foi o erro fatal de Arne Cheyenne Johnson, porque depois ele teve alguns acessos de possessão não iguais ao que David passava. Passado este momento, Arne Cheyenne Johnson começou a trabalhar para Alan Bono, sim, aquele cara que ele mataria depois. E a Debbie também trabalharia com ele num canil. E agora eles estavam morando num sobrado ao lado do canil. Esse sobrado era de Alan Bono, que estava alugando a casa para eles e também fornecia o trabalho. Segundo a própria família contava, Alan Bono bebia muito enquanto trabalhava. E no dia do assassinato foi isso que aconteceu. Ele bebeu demais. Nesse dia, Debbie estava recebendo suas primas e suas amigas pequenas para um almoço. E Alan Bono insistiu que eles todos almoçassem com ele, porque ele não queria almoçar sozinho. Debbie relutou um pouco, queria almoçar na sua casa, mas fez a vontade de Alan Bono. Estavam lá todos na mesa, todos almoçando. E, de repente, eles disseram que queriam ir embora. Quando eles resolveram ir embora, o Alan não quis que eles saíssem, não quis que eles fossem embora. De fato, ele até chegou a pegar uma das meninas que estava visitando a Debbie e meio que forçar a menina para a menina não ir embora. O que aconteceu foi que, segundo algumas testemunhas, o próprio Arne também já tinha bebido um pouco, outros dizem que ele não tinha bebido, mas ele foi tentar recuperar a menina que estava com Alan Bono. E ao não deixar soltar, os dois entraram numa briga e Debbie ficou entre os dois. Arne, então, pegou um canivete e esfaqueou Alan Bono. Só que, passado tudo isso, o próprio Arne não estava sabendo o que aconteceu.
Na realidade, ele passou 2 horas depois do assassinato, né? Ele não lembrava de absolutamente nada. Tanto que no filme, quando a gente vê o início do filme, tem uma ambulância voltando e encontra o Arne cheio de sangue na estrada, né? Como se estivesse em outro mundo, né? Não estivesse mais ali consciente. E na verdade foi isso que aconteceu. A ambulância levou o Alan Bono para o hospital, né, para tentar recuperar a vida dele. E quando a ambulância voltou, ela se deparou com o Arne Cheyenne Johnson completamente com sangue e com o canivete na mão. Levaram ele para o hospital também, e depois ele foi preso, mas ele não reconhecia, ele não se dava por conta do que tinha acontecido. Hey! You okay there? Jesus. I think I hurt someone. Quem presenciou tudo foi a Debbie e as suas irmãs, porém elas eram as únicas testemunhas, então elas diziam que não tinha sido o Arne, que aquilo ali aconteceu, né, mas não foi ele que fez aquilo. Só que a polícia não acreditou nessa história. A polícia levou ele para a prisão, o Alan Bono acabou morrendo, e o que contam os noticiários foi que a própria Lorraine Warren, que já estava envolvida no caso, que ligou para a polícia e disse que ele havia feito aquilo por causa de um demônio. Sim, ele estava possuído por um demônio. Foi isso que aconteceu para ter aquele assassinato. Bem, então o advogado tentou usar essa argumentação, mas aquela cidade era uma cidade que há quase 200 anos ninguém era assassinado. Não havia um crime naquela cidade. E isso então chocou todo o lugar. E essa defesa, né, tentou de tudo, a própria Lorraine mostrando o caso, o acompanhamento com o David, aquilo que aconteceu com o Arne, mas os juízes não acreditaram naquilo e deram a sentença para ele de 10 a 20 anos de prisão. Porém, como ele teve um bom comportamento e Arne sempre foi uma pessoa calma, uma pessoa muito educada e bondosa, ele, por bom comportamento, saiu com 5 anos de prisão. E, na verdade, durante esses 5 anos que ele estava lá na prisão, ele terminou o ensino médio e se casou com Debbie. A questão é, o que será que de fato ocorreu? Teria sido um demônio que o havia possuído? Ou ele, num acesso de ira e num acesso de embriaguez, matou Alan Bono de própria vontade? Isso nós não sabemos. Porém, sabemos que em 1983, o escritor Gerald Brittle, junto com a Lorraine, documentaram todo o caso num livro chamado O Diabo em Connecticut. Depois, a família Glatzel acabou processando os Warren porque diziam que eles estavam querendo tirar dinheiro às custas da família. E que a própria Lorraine havia dito que o dinheiro seria repartilhado também com eles, que eles ganhariam um bom dinheiro. E de fato, o livro vendeu diversos exemplares. Em 2006, houve uma outra edição do livro, O Diabo em Connecticut, e também foi um estouro de vendas. Em 2021, quando saiu o filme, também houve processo contra a produtora. E também houve o lançamento do livro The Dark Side, Ed Lorraine Warren, Luz nas Trevas. Né? A gente conhece a edição da Dark Side, que é uma edição muito bonita, né? Que conta alguns dos casos dos Warrens. E neste conta especificamente o caso de Arne Cheyenne Johnson, com algumas fotos no final do livro. Eu vou deixar para vocês aqui o link da editora, caso queiram comprar, e também vou deixar um link com uma entrevista lá na década de 80 com o Ed e a Lorraine falando sobre esse caso. E aí, o que vocês acham? Seria um demônio ou seria a própria raiva de Arne Cheyenne Johnson? Bem, esse é o vídeo por hoje e peço que vocês continuem se inscrevendo no canal, assistindo esse e os outros vídeos que tem lá.
Sigam-me também o J Sobrenatural no Instagram e no TikTok. E se tiver alguma história sobrenatural que passou, não esquece, envia para mim no ojsobrenatural@gmail.com. Até lá!